Vamos então unir os nossos pensamentos nesse momento de oração para iniciarmos o estudo da obra O Consolador. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nossos amigos espirituais aqui presentes, nosso movimento é de gratidão por esse momento que o Senhor nos proporciona de estarmos nesse porto de luz, estudando o livro Consolador, a doutrina dos Espíritos. Que todo esse manancial que serve, Senhor, para nos trazer de volta ao seio do Pai, material que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, a vivermos melhor no mundo e a descobrir e implantar esse reino de Deus em nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade e que os amigos espirituais, uma vez mais, possam nos inspirar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Então, hoje, exatamente 11 de fevereiro de 2019. Então, a semana passada nós lemos a pergunta 183, hoje nós vamos iniciar a 184, confere, falando da afeição ainda, né? Então, vamos lá, falamos do remorso, falamos do ciúme. Vamos ver a 184. Pergunta assim a Emmanuel: como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Então, vamos entender primeiro a pergunta. Primeiro, ele quer saber como devemos efetuar nossa autoeducação. A autoeducação referente ao quê? Esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais. Então, como essa autoeducação, à luz do Evangelho, em relação, ele coloca como problema, como os problemas das atrações sexuais, né? Então a gente observa relacionamentos sendo desfeitos, homem casado procurando mulheres, mulheres casadas procurando homens fora do seu relacionamento. Você vê a criatura se escravizando no sexo, de certa forma. Então ele diz, como essa autoeducação, como acontecer isso? À luz do Evangelho, vamos ver o que ele diz. Porque nós sabemos que há muitos espíritos que perdem a encarnação por conta de sexo. Perdem uma encarnação, né? Tamanho desequilíbrio na área sexual. Vamos ver como é que ele vai responder isso aqui, o nosso Emmanuel. Ele diz, não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino por meio da progressividade da sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Nossa, que filosofia! Ele diz que o amor sexual, que é o desejo, de certa forma, é o amor-desejo, ele deve ser entendido como um impulso da vida, que conduz o homem às grandes realizações do amor divino. Um homem e uma mulher realizada, tanto no amor quanto na vida sexual, que há esse completar, o comportamento dela em sociedade, o comportamento dele em sociedade é diferente. Eles estão envolvidos num sentimento tanto de amor como de completude. Tanto é que a gente diz, quando você vê alguém azedo, a gente diz,
mal amado. A gente não diz assim, né? Está precisando disso, está precisando daquilo. Porque nós sabemos que realmente um amor correspondido e um sexo pleno, ele promove um bem-estar muito grande de uma autorrealização e você se torna bem melhor na vida. Você acaba ficando mais leve, porque o amor está em ti. Então você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa feliz. Não é que isso seja a base de tudo, mas isso, de certa forma, para muitas pessoas é motivo de alegria. Vamos pegar o nosso Cristo Jesus, vamos pegar esses espíritos superiores, que eles já se sentem pleno na energia divina, não só na energia sexual. Entendeu? É um outro grau. Então ele tá respondendo aqui para nós terráqueos, não é verdade? Um relacionamento onde há realmente amor, o sexo ele passa a ser um complemento muito, muito agradável, né? Promove um bem-estar muito grande, não é verdade? Quando feito com respeito, quando feito com amor e por amor. Então ele diz que esse amor sexual, por isso que ele não falou só do sexo, ele colocou em frente do sexo o amor. O amor sexual, ele deve ser entendido como um impulso da vida, que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, às grandes realizações, por meio da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício. Porque o que acontece? Uma vez quando eu amo, eu acabo me devotando e eu acabo me espiritualizando. Vamos trocar isso em miúdos. O Livro dos Espíritos pergunta assim, Kardec pergunta: o que seria da humanidade se abolissem um casamento? Se acabasse com o casamento? Ele seria a recrudescência do homem ao primitivismo ainda. Então, uma vez que eu amo, uma vez que eu desejo, esse movimento sexual me proporciona uma união monogâmica. Entendeu? Aonde ali, naquele grupo, naquele meio, naquele seio familiar, eu vou para o sacrifício e o devotamento. Entendeu? E o que movimentou tudo foi o amor sexual. Entendeu? E é um sacrifício muito grande. Você manter um casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, exige um sacrifício muito grande. Mas o que impulsionou a essa construção da família foi justamente o amor sexual. Entendeu? Por isso é que ele diz que, por meio da progressividade de sua espiritualização, a espiritualização do amor sexual, no devotamento e no sacrifício. Ele continua: toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa, ele está falando do sexo, tá? Então, quando nós encontrarmos no sexo, experimentar disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. Ele fala de uma forma muito polida do sexo. Quando ele fala aqui, toda vez que experimentar disposições antifraternais em seu círculo, do círculo do amor sexual, isso significa que prepondera o que está em mim ainda muito forte na nossa organização psíquica, as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É como se ele dissesse assim, de uma forma muito polida, ele está dizendo assim: tu não é um bicho, tu te comporta ainda como um animal quando se fala em sexo. Dentro do reino animal não existe sentimento, não existe amor, de certa forma, existe instinto. Então, às vezes, quando você observa um bicho cuidando muito bem da sua cria, aí as pessoas menos avisadas dizem assim: olha o amor que ela tem. Amor, ele passa por uma linha de sentimento e de raciocínio, gente. O amor é uma construção. E o animal, ele não é amor, é instinto, que é divino, porque o instinto é um sentimento divino. É o papai que nos dá. Então, aquele ato, aquele cuidado, aquele carinho da macaca com macaquinho, da leoa com leãozinho, aquilo é instinto. Todos os animais. Não amor, é instinto. É aí que urge o esforço da autoeducação. Então, no primeiro momento, ele falou do amor sexual que promove esse desenvolvimento, essa evolução.
No segundo, ele fala ainda desse sexo extremamente primitivo, arcaico, que aí ele fala do que? Ele diz assim, é aí que urge o esforço da autoeducação. Você já viu algum cachorro dizer para outra cadela, não vou sair com você que eu já tenho um compromisso? Entendeu? Então, no reino animal é isso, não há comprometimento, não há compromisso. Então, quando nós queremos viver uma vida sexual sem absolutamente nenhum compromisso, urge o esforço da autoeducação. Então, o problema não está no sexo. A dificuldade está como eu me comporto frente a ele, se como um bicho ou se como um ser racional. Então, se eu ainda estou naquele nível, não quero compromisso, quero pegar tudo e todas, isso mostra ainda o meu comportamento primitivo. E esse tipo de sexo, esse comportamento, ele não me promove aquilo aqui, ó, grandes realizações do amor divino. Toda vez que experimentar de disposições, tá aqui, ó. E aí é aí que eu uso o esforço da autoeducação. Porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Ele coloca isso como um problema. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz as paixões evoluir, que é aquilo que a gente chama de paixão boa e paixão má. Tem paixão boa? Tem, senão não teria paixão má, não teria esse adjetivo. Quando você faz alguma coisa de bom, com paixão, com devoção, com força, com energia, o resultado é muito maior do que quem faz sem paixão. Cantar com paixão, tocar com paixão, ensinar com paixão, escrever com paixão, defender com paixão, é diferente. Então ele diz que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz-las evoluir. Por exemplo, Paulo era um apaixonado pela lei? Era apaixonado, não tem problema nenhum, só fez evoluir essa paixão, só fez evoluir. Agora você se apaixonou por algo eterno, que são as lições divinas, mas essa essência dele, isso não mudou. Uma pessoa sem paixão é uma pessoa preto e branco, sem cor. A paixão, ela nos dá um colorido, ela nos dá vida. Não devemos viver sem sermos apaixonados. Da renovação de seus próprios... A vez de observar que Deus, então, não extermina as paixões dos homens, mas faz-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma. Olha, ele coloca a paixão, gente, como sagrados patrimônios da alma. Olha como ele se refere à paixão. Convertendo-as, essa paixão má, fazendo ela evoluir pela dor. Paulo não passou pela dor? Não foi aí que ele evoluiu? Competindo as criaturas dominar o coração. Dominar o coração é dominar o sentimento, tá? Guiar os impulsos. Aciona aqui quem é o gerente aqui? Olha só, dominar o sentimento, vou substituir a palavra coração por sentimento. Guiar os impulsos, eu quero, eu vou, eu não consigo, estou dentro. Orientar as tendências, olha lá, isso aqui é bom, orientar as tendências na evolução sublime de seus sentimentos. Trocando em miúdos, ele disse, meu filho, arregaça as mangas, pega a pá e vá trabalhar. Quando se fala em desequilíbrio na área sexual, que ele não vai usar o termo desequilíbrio, mas ele vai usar, ele foi muito polido, disposições antifraternais, Moral da história é isso aqui, olha. Dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Toda e qualquer renovação, meus irmãos, não é fácil e requer da gente um esforço enorme, porque quase sempre as nossas tendências não é algo de uma encarnação. E quanto mais difícil, quanto mais a gente diz assim, olha, nossa, isso é tão difícil, isso está tão em mim, isso quer dizer assim, isso já está contigo há séculos. Há muito tempo isso já está, por isso é que fica muito difícil a renovação. Mas com esforço e vontade firme, nós poderemos fazer um grande movimento.
Mas dizer que é fácil não é. Por quê? Porque está entranhado. É igual sujo no banheiro. Se você costuma lavar logo, não deixar aquilo acumular, a probabilidade vai cansar, há um esforço, há um trabalho, mas vai ser menor. Agora, se você deixar passar muito tempo e criar aquela crosta horrenda, para você lavar vai ser muito difícil. E a probabilidade é você não conseguir num dia só. Assim são as nossas crostas morais. Entendeu? Quanto mais tempo se passa, mais aquilo vai ficando endurecido e não tem água sanitária da vida que dê jeito. Só muita dor mesmo para ver se amolece isso daí. Muito desengordurante, entendeu? E assim é a nossa vida. E lembra, pegando o livro A Caminho da Luz, 500 anos antes da vida de Jesus, 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, ele já mandou Sócrates, mandou Lao Tse, mandou Buda, mandou Confúcio, mandou Forri, né? Mandou uma galera para preparar todo o espaço. Ou seja, quando ele veio, a humanidade estava na idade ideal para recebê-lo. Ele não veio no horário errado. Então, quando nós estamos falando de maturidade espiritual, nós estamos falando de 2.500 anos. E nós a bem teimarmos com tudo isso. Examinando-se, ou seja, olhar para o próprio umbigo, examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual. Olha como ele é polido, né? Viciação do amor sexual. Para não dizer que o cabo é enrolado, entendeu? Que a moça é enrolada, né? Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, que os homens criaram, olha. Então Deus não fez homem viciado. Fomos nós que nos viciamos. Você sabe por que esse espírito superior tem muito cuidado quando vai falar? Quando vai escrever? Porque o que ele está escrevendo vai plasmando em nossa mente. Então ele se preocupa com o que vão plasmar na nossa mente. Por isso é que eles falam de uma forma muito polida. Que isso é característico de espírito superior. Então, que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo. Entendeu? Então, tem gente que se enrola bastante nos excessos do dinheiro, da inteligência, porque você usa a inteligência a benefício próprio para manipular. Entendeu? Pois você às vezes é super inteligente, você descobriu aqui a cura do HIV. Você está com isso na mão, você não pensa na sociedade. Você quer patentear aquilo por um alto preço que você quer ganhar dinheiro. Então você usa a inteligência aí de forma o quê? Abusiva mesmo. Você manipula. Então, na inteligência, do poder, os nossos líderes aí, né? Outros fazem pelo sexo, se enrola mesmo, abusando de um dos mais sagrados patrimônios de referência de sua vida. Abusando de um dos mais sagrados. Olha como ele fala do sexo, pontos de referência de sua vida. E quando se fala em sexo, sexo é criação. Quando um pintor está ali atuando num quadro e que ele carrega muita paixão por aquilo que ele faz, a energia que ele está usando é a energia sexual, é a energia criadora. Quando o nosso Chico estava ali psicografando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, era a energia sexual. Tanto é que conversa com o Chico, um cidadão foi lá visitá-lo, as pessoas às vezes são muito duras nas colocações. Era um amigo lá de Uberaba. Esse amigo foi para São Paulo, voltou 30, 40 anos depois e foi visitar o Chico e disse assim: nossa, Chico, eu saí há 30 anos aqui de trás e você estava atrás dessa mesa. Eu volto 30 anos depois e te encontro atrás dessa mesa, Chico. O que você está fazendo da sua vida? Chico, olha, eu casei, tive filhos, tenho netos, tenho um apartamento em São Paulo,
E tu, Chico, o que que tu tens, Chico? Tu não tem nada, só tu e esse bando de gente aqui, Chico. Tadinho, o Chico ficou triste. E ele saiu dali meio jururu. Aí o Emmanuel apareceu e perguntou o que ele tinha. Ele disse que ele era um homem desventurado, né? Porque ele não casou. Aí o Emmanuel disse: mas como que você não casou, Chico? Você casou sim? Ele disse: eu casei sim. Você casou comigo, com a Maria Dolores, com o André Luiz. Saiu falando o nome de todo mundo. Aí disse: mas eu não tive filhos. Teve, Chico. Todos os nossos livros psicografados são os nossos filhos. E todos os livros traduzidos já são os nossos netos. E ele disse: mas eu não tenho nenhum apartamento em São Paulo, né? Não tenho nada. Ele disse: Chico, você tem uma casa com um sapo cantando, pare de reclamar e vamos trabalhar. Aí ele diz assim: eu queria ser infeliz e o homem não deixava. Mas, ou seja, é a construção de uma família, só que agora nessa família universal, e que ele usou a energia sexual. Eu posso fazer sexo e não necessariamente usar a energia sexual. E eu só me sinto plena quando eu uso a energia sexual. Entendeu? A energia sexual. Então, o sexo pelo sexo os bichos fazem e não utilizam a energia sexual. É só para procriar. No ser humano, não, ele tem essa energia sexual. Então, por isso é que sexo sem o amor, ele jamais me plenifica, ele me cansa. E é aquilo que a gente costuma falar, é beber a água do mar. Quanto mais eu bebo, mais sede dá, porque eu não me plenifico nunca. E cada vez eu tenho que fazer coisas mais mirabolantes para ver se eu consigo alcançar aquilo que eu ainda não consegui, que o que me falta realmente é o sentimento, é o amor, é o respeito. Por isso é que ele diz: abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida, é o sexo. Imagina canalizar essa energia. Só que normalmente, quando se fala a palavra sexo, aí já fica um monte de piadinha. Por quê? Porque às vezes quem vai dar não tem segurança do que vai fazer, porque carrega seus próprios conflitos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar de sexo é entendê-lo e ter segurança daquilo que vai fazer. Então, nas escolas, quando fala em sexo, fica uma piadinha só, porque às vezes o próprio professor não tem estrutura. Às vezes está todo enrolado na área sexual. Como é que eu vou falar se eu estou todo enrolado? É difícil, né? O Chico é que comenta, o pessoal, o grupo estava precisando: Chico, nós deveríamos assim ter mais aulas falando sobre o sexo. O Chico disse: é verdade, deveríamos. Quem vai dar? A gente vê hoje dentro do centro espírita ainda dirigente ficando com trabalhador brigando com trabalhador porque ficou não sei com quem. Eu digo, centro espírita não é lugar de namorico. Ainda está assim nesse ritmo. Como? Às vezes é casado que descasou e ficou... É uma confusão. Como é que eu vou falar de sexo e sexualidade toda enrolada desse jeito? Então não dá, né? Ele diz assim: é por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Compreende-se, pois, que em vez da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Então, eu não tenho que fazer sexo para me educar, eu tenho que me educar para poder fazer sexo. Entendeu? Trocando aqui miúdo é o que a Emmanuel fala. O sexo hoje, principalmente hoje, ele tá muito desrespeitado. A mulher virou um objeto realmente sexual, desprezível muitas vezes. O homem se tornou um objeto sexual, desprezível muitas vezes. A sexualidade, a sexolatria é algo que está associado a tudo. Jovens realizam sexo como se fosse bem ali comer um saco de pipoca. As pessoas se tornaram totalmente descartáveis, os relacionamentos descartáveis. Não sei aonde isso vai parar, mas eu confio na misericórdia divina, né? Hoje o normal é ser bissexual. As meninas, estou falando de meninas de 14, 15 anos, têm relacionamentos bissexuais, isso é tudo normal, é careta não ser. Os meninos ficam naquela confusão, que fica confuso.
Então nós estamos vivendo esses momentos muito, muito complexos. Vamos ver aonde isso vai parar. A energia sexual é uma energia criadora. Toda a criação. Quando você está compondo uma música ali, você está usando a energia sexual. Quando você está cozinhando, se aquilo é com amor, tudo que você cria é a energia sexual. Tanto é que você se planifica. Quando uma pessoa cozinha e gosta de cozinhar, ela está usando a energia sexual. E aquilo planifica. Como o professor compondo e tocando, ele está usando a energia sexual e ele se sente pleno. Então é algo que me planifica fazer. Eu me sinto muito bem em fazer aquilo. Entendeste? E isso é o que é a energia sexual. Ela é criadora. A gente para pensar, por exemplo, quando você fala de um gozo sexual, é de alguns segundos. 8, 9, 10 segundos. Os espíritos elevados, eles entram num êxtase. Em um êxtase. Que não tem absolutamente, não chega aos pés um gozo de 9, 10 segundos. Porque é tão interessante você dizer, por que o pai colocou o gozo no sexo? Se não tivesse, a humanidade já teria acabado. Porque dificilmente as pessoas fazem sexo para fazer menino. Fazem sexo por conta do gozo e do prazer. Então ele, conhecendo a criatura, e para estimular, porque até mesmo do prazer, ele colocou o gozo, porque senão a humanidade ia ter se acabado. Só que a gente não pode se limitar só às sensações físicas e fisiológicas. Hoje o convite é nós buscarmos emoções de ordem espiritual, que nos planificam, não por 9 segundos, 10 segundos, mas nos planificam para uma vida inteira. Nós tivemos um capítulo no livro No Mundo Maior, foi um capítulo falando só sobre o sexo. Foi excelente aquele capítulo, foram quase 9 ou 10 aulas. Vamos entrar no DV 2.2.3. Quais as características de uma boa ação? O que caracteriza uma boa ação? Ele diz assim, a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Mas o que é o mal? É o bem só para si. O que é o bem? É o bem para todos. Então, ele diz assim, a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude, o bem geral. Porque às vezes você beneficia um, mas 300 fica numa situação complexa. Então isso já não é o bem. Imagina, olha, eu vou fazer um desvio aqui de 30 milhões para você, de 3 milhões de reais para você. É um bem para o cidadão? É. E para os outros? Aquele dinheiro vai fazer falta? Muito. Então isso não é bem, isso é um mal. Ele diz assim, a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outro e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Por exemplo, Jesus fez um bem? Fez. Foi compreendido? Isso que ele diz, o bem é o bem em qualquer lugar. Pode até não ser compreendido naquele momento. A gente vê muito isso com o filho. Às vezes você diz para um filho, na adolescência, não, você não vai. Então aquilo para ele é um mal terrível, ele fica ali horrorizado. No futuro ele vai ver o quão bem aquilo foi para ele. Mas é necessário que ele amadureça para entender que aquilo foi um bem. Assim é o nosso papai com a gente. Então, às vezes, por exemplo, uma patologia aparece, uma doença. Aí a gente acha que é um mal, às vezes é um bem muito grande. É um bem muito grande. Só daqui a alguns séculos, ou daqui a algumas décadas, a gente vai dizer, nossa, realmente, a melhor coisa que aconteceu foi aquela doença naquele período. Vamos para um 8.6, então, a gente ainda tem tempo. O acaso, olha gente, isso aqui é legal para nós espíritas, hein? O acaso, tipo assim, o acaso.
Por exemplo, gente, vocês acreditam que a gente só passa por aquilo que a gente precisa e merece passar? Por que a gente tem medo, então? Tem a certeza que Deus é justo? Então você acha que Ele sendo justo, você acha que Ele vai permitir que você passe por aquilo que você não tem necessidade de passar? Entendemos isso? Vocês entendem agora o que é fé? O que é confiança em Deus? Obviamente que Ele me dá inteligência. A inteligência olha, ali na rua tal está tendo tiroteio. Olha, ali na rua tal tem um povo da pesada. O que a minha inteligência diz? Não vá por lá. Olha, ali vai sair um motor, um barquinho. A lotação é 10 pessoas, tem 20. Tu vai entrar? Para isso que Deus nos dá inteligência. Então eu tenho instinto de conservação, eu tenho que ter bom senso para eu não colocar minha vida em risco. Mas eu não posso me aprisionar pelo medo. É diferente, razão do medo. Então o primeiro movimento, nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Tem 1000 pessoas na festa, vem uma bala, acerta justamente eu dentro de casa com meu irmão, isso faz muito tempo, ele com a arma assim em cima da mesa, policial, e eu disse, mano, não deixa essa arma aqui. O Vinícius é muito afoito, na época ele tinha 7 aninhos, 7, 8 anos, ele vai querer brincar com a arma. Meu irmão disse, minha irmã, eu sou policial, você acha que eu ia deixar uma arma aqui sem estar travada? Está travada. Ele foi, puxou a arma assim, virou para a parede, graças a Deus, e apertou 1, 2, da terceira disparou. Papai sentado aqui, eu e ele em pé. Ele arregalou os olhos, desesperado. Eu olhei para ele, é um barulho terrível, né? E eu olhei para ele e disse assim, você está vendo como não se deve confiar em arma, Francisco Paulo? E todo mundo vivo, a primeira coisa é tu olhar para ver se está todo mundo vivo. Aí fomos atrás do caminho da bala, né? A bala pegou justamente na coluna, para não ir também para o vizinho, e voltou, estava embaixo da mesa. Então eu fico imaginando a trabalheira, segundo o livro dos Espíritos, os Espíritos não teriam como desviar a bala. Lei natural, o percurso é dela. Mas tem como desviar a mão dele, a minha posição. Papai, tadinho, estava sentado, deu um pulo, um susto. Então, ou seja, se nós tivéssemos que desencarnar naquele momento, teríamos desencarnado. Dentro de casa. Depois ele levou para campo e realmente ela estava com defeito. No terceiro gatilho ela disparava sempre. Nós começamos a pensar no acaso. Então, às vezes a gente acha, não existe. Então, se eu tenho essa informação, eu tenho que confiar na misericórdia divina. E saber, se eu tiver de passar, eu vou passar. Então ele diz, olha, o acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. Não pode. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso e no que se refere aos desvios e erros do presente. O que ele está querendo dizer? Nós estamos com a ficha suja. Nosso telhado é de vidro. Meus amigos, só o fato de nós sermos terráqueos já mostra que a nossa história não é muito boa. As paixões estão dentro de nós ainda, entendeu? Então, se algo aparentemente de ruim me acontece, eu não procurei, eu não fui na rua da bala, eu fiz tudo direitinho como manda o figurino, cuidei, mas ainda assim a coisa aconteceu, não foi acaso. Por exemplo, acontece às vezes um acidente, se eu pudesse ter tirado meu filho dali, bem que eu quis, não adianta, gente, nós não somos Deus. Quantas cirurgias são feitas onde o índice de contaminação é enorme e a pessoa não pega a contaminação? E aí vai uma criatura para o hospital mais caro do mundo, pega o bam daquela área e me pega uma infecção hospitalar, o cidadão esquece não sei o quê e a criatura vai a óbito. Foi acaso?
Então é isso que nós temos que começar a parar para pensar. Não existe acaso. Tudo tem um porquê. E para quê? Então ele diz, com vistas ao passado delituoso e no que se refere aos desvios e erros agora do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei do amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Então, acho assim, se nós começarmos a pensar no acaso e dizer assim, o acaso não existe, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, Deus é justo, é bom, então vamos confiar na misericórdia divina. E confiar é se entregar. Confiar não é Ele vai fazer sempre os meus desejos. Confiar é, aconteça o que acontecer, Pai, estou contigo. E não abro. Por mais que a cruz aumente um pouco, tu sabes que eu tenho um ombro fortalecido para carregar. Ele não nos dá fardo que a gente não consiga carregar. Não nos dá. E todos os fardos têm um propósito, nos fortalecer e nos ensinar. E aqui lembra que nós estamos no planeta de provas e expiações. As provas que o papai manda é leve. As expiações somos nós que construímos e nem se compara com as provações. Se nós observarmos no processo de evolução, o papai não criou corpos deformados. Quem criou corpos deformados fomos nós, utilizando o livre-arbítrio de forma inadequada. Então, as provas que o papai manda é de ordem moral. Nós vamos criando situações deploráveis para a gente, no próprio corpo físico, por conta do nosso livre-arbítrio. Não se emenda. Aí depois fica reclamando. Sim, meu filho, eu só queria te mandar uma prova, mas tu vai criando essas expiações todas e fica difícil. Então ele finaliza dizendo isso aí, não é isso? Conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Vamos parar aí, gente? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo.